Ele é empresário renomado do ramo de transportes e tem a missão de administrar uma das maiores empresas do setor no Brasil. Ao lado da família, dá sequência ao legado deixado por seu saudoso pai, figura única, lembrada pela ousadia e o pioneirismo no mundo empresarial e na vida pública. Não se omite em opinar sobre temas como política e economia, e até teve o seu nome cogitado nos bastidores do último pleito municipal. Tudo sobre a carreira empresarial e temas pertinentes como política e economia, você terá daqui a pouco, na volta do intervalo, em mais uma entrevista especial aqui no Começo de Conversa. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por um conjunto de emissoras, TV Supercanal, TV Sistec e o NEC TV. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando algumas das mensagens recebidas dos nossos telespectadores. Lembrando que você também pode enviar a sua mensagem ou o seu vídeo para o endereço eletrônico que você vê agora na tela, começodeconversa@uol.com.br ou pelo WhatsApp 033 99810 1159. E a primeira mensagem é da jornalista Noemi Peixoto, que é do Diário de Caratinga. Ela diz o seguinte: excelente escolha. Doutor Consuelo é um exemplo de juiz. Trabalho comprometido com a justiça, sem deixar de lado a humanidade. Isso sem citar a gentileza com que sempre se mostra muito disposto ao diálogo. Parabéns ao âncora e ao entrevistado. A segunda mensagem vem de Sara Araújo de Souza. Ela diz o seguinte: penso em um juiz bem bacana, educado e firme em suas decisões. É o doutor Consuelo. Parabéns pelo programa e pela entrevista. A terceira mensagem é da doutora Marlene Almeida Fernandes, ela que é promotora de justiça aposentada. Ela diz o seguinte: parabéns, professor Eugênio, mais uma entrevista excelente em seu programa Começo de Conversa. Entrevistado nota 1000, por seu exemplo de vida, pelo magistrado respeitado, culto, dinâmico que se tornou. Caratinga de parabéns por contar com pessoas maravilhosas, como o entrevistado e o entrevistador. Empresário renomado do setor de transporte na região, ele é responsável por uma das empresas de ônibus mais tradicionais e importantes do país. Por onde passa, os seus veículos carregam muito mais passageiros. Levam consigo vínculos e laços da nossa cidade de Caratinga. Dificilmente não se lembrar de Caratinga quando se vê em algum local um ônibus da aviação Rio Doce. Um dos orgulhos da nossa terra. Por isso, estamos recebendo hoje Rinaldo Pires de Miranda Grossi, o doutor Rinaldo, diretor-presidente da aviação Rio Doce. Doutor Rinaldo, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da NEC TV. Uma alegria muito grande. Estava aguardando, ansioso a sua visita. E agradeço por essa entrevista. Tá tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Rinaldo, eu queria falar um pouquinho sobre o cidadão, casado com a Silvana Laguardia. Isso. 4 filhos. Sim. Que eu falo os meninos, mas não tem nada de menino mais, né? Não, tem mais não. Já estão com 24 anos. Já estão formados. Os gêmeos? Gêmeo, um engenheiro, outro advogado. E os outros? O Pedro? Pedro médico, trabalha aqui em Caratinga. E o João é advogado também, em Belo Horizonte. Rinaldo nascido em Caratinga. Sim. Filho do senhor Dário Grossi, da dona Anita Grossi. Isso. Saudoso Dário Grossi, hein? Isso mesmo. Uma presença forte na sua vida, senhor Dário, Rinaldo? Ah, sim, marcante. Marcante. Um pai estrela, né? Que é até difícil, né? Eu estou substituindo, estou tentando substituir, né? É muito difícil substituir um pai estrela assim. Mas é interessante, é desafiador. Mas ele foi um bom professor e você foi um excelente aprendiz. Que ajudou-se, ela cresceu muito, né? Na verdade, eu fui mais observador, né? Que o papai ele não tinha muito tempo para ensinar, a gente ficava observando as atitudes e aprendia mais com os exemplos do que propriamente com o ensinamento, né? Na minha formação foi em Belo Horizonte, toda fora, voltei para aqui, eu já era homem feito, né? Mas sempre mantive contato e os exemplos, os ensinamentos fluíam naturalmente. Não tem esse ar assim professoral, assim de chegar e meu filho faz isso. Ele nunca foi assim o estilo dele. Na verdade,
ele, quando não estava satisfeito com alguma atitude, ele tinha uma maneira de censurar que a gente observava, sem muita fala. É interessante, estava satisfeito, ele se postava de uma maneira, você sabia que estava dando certo, você continua. Não estava, ele manifestava de alguma forma. O diálogo era sempre de coisas mais interessantes, nada de chamar atenção e orientar, isso era feito... Atenção era chamada com um rabo de olho, né? Exatamente. Esse negócio, né? O falecimento do Sodário, que protagonizou um dos maiores velórios e enterros de todos os tempos da Caratinga. Eu me lembro daquela multidão toda acompanhando o enterro do Sodário até o cemitério, né? Foi. Uma pessoa muito querida, né? Foi, na verdade, eu estava lá com ele, cuidando da saúde dele lá, acompanhando, e quando eu cheguei aqui eu fiquei realmente surpreso. Eu quero até aproveitar a oportunidade, nunca te falei isso. Eu sei que você organizou, porque eu lembro dele pedindo a você para organizar, cuidar, porque ele não estava bem. Ele falou, não, pode mandar preparar lá. E eu nunca tive a oportunidade, e aproveito até essa oportunidade, para agradecer de público, que foi muito organizado, muito disciplinado. Foi uma questão, assim, marcante para a gente, né? A população compareceu em massa, principalmente os mais humildes, né? Procuraram ir lá dar despedir, dar um adeus final. Foi realmente interessante, eu senti muito orgulho de descobrir coisas que até então a gente não sabia, o quanto que ele era querido e admirado, né? O Sodário era uma pessoa muito querida, e tem Eu vou agora te confessar uma outra coisa, então, né? O Sodário, ele foi um leão de juba larga, né? O Sodário era um cara, gostava do lar, a gente chamava de leão de juba larga, porque ele era muito envolvido, não só com o movimento leonístico, mas com todos os movimentos sociais. E quando o corpo chegou, e ele estava sem o PIN dele de Lais, eu tirei o meu, eu era presidente do Lais, eu tinha sido presidente do Lais e tinha um PIN de presidente, e ele foi com o meu PIN do Lais. Do Lais está né? O pessoal do Lais. Pessoal do Lais. Não tem problema. O Lais é internacional, né? Lais é internacional. Mas vamos falar, Sodário foi um divisor de águas na política de Caratinga. Foi, porque ele chegou para falar assim, vou mostrar para vocês como é que se administra uma prefeitura. E chegou e fez a coisa funcionar. Então você tem uma linha aí limítrofe entre administrações, quer dizer, antes do Sodário e depois de Dário Grossi. O Rinaldo Grossi não vai seguir os caminhos do pai, não? Que diga lá, vamos ter outro Grossi à frente do município de Caratinga. Quem sabe? Na verdade, a gente não é candidato. São situações, o papai foi assim, e comigo não vai ser diferente. São situações que se impuseram. Ele não queria ser candidato, ele foi várias vezes questionado sobre isso, e aconteceu. E a gente tem que perceber a necessidade do seu trabalho e a capacidade de você contribuir. Não adianta a pessoa querer ser, porque aí acontece o que acontece. A pessoa quer, vai, não é assim que funciona. O querer tem que vir de lá para cá. Então, se você perguntar para mim se eu vou, eu não sei não. Isso é uma coisa que o futuro vai dizer. Eu não tenho essa pretensão, não desejo isso para a minha vida. Mas são coisas que, se acontecer, eu também não vou me acovardar, né? Hoje, por exemplo, nesse momento, está muito difícil. As pessoas, o homem público é muito desvalorizado, são muito criticados. Qualquer um irresponsável dentro de um botequim quer falar mal daqueles que eles próprios votam. Entendeu? E eu não quero participar enquanto tiver essa situação. E a coisa está complicada porque você falou aí dos comentários, né, as pessoas falam o que querem falar, né? Uma coisa impressionante. E não é mais no botequim só, né? Porque o botequim chegava alguém e calava o sujeito. Agora você tem a internet que virou terra de ninguém, quer dizer. Assim, Humberto Eco falou que a internet virou terra de imbecis. O sujeito não falava nada em lugar nenhum, vai na internet agora fala uma bobajada danada, ofende todo mundo. Eu diria mais, é terra de covardes. Não é? Porque tem muita coisa que a pessoa não tem coragem de falar, mas por trás daquela máquina tem uma coragem doida, vira e fala o que quer, destrói uma vida, destrói
um trabalho, uma facilidade para falar, desconstruir, e ali atrás fica como que imune, né? É interessante isso mesmo. É verdade. E você falou uma coisa interessante aí, que é a desvalorização do homem público. Quer dizer, ninguém quer, né? As pessoas estão correndo disso. E eu fico feliz de ouvir um empresário como o Rinaldo falar, eu não estou procurando isso, mas também não me acovardo se eu perceber que é o momento em que as pessoas estão querendo. Bacana, viu? Mas preciso perceber com muita força. Muito, né? Tá, vou te falar, hein? Você pode se preparar, então, que vai ter um movimento bacana para isso aí. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Sim. Não sai daí, o programa está só começando e vai esquentar. Nós voltamos já com o começo de conversa. Olá, estamos de volta com o começo de conversa. Você que está chegando aí agora vai poder assistir ao segundo bloco da entrevista com o empresário Rinaldo Pires de Miranda Grossa, ele que é diretor-presidente da Aviação Rio Doce. Lembrando que o começo de conversa é transmitido por um conjunto de emissoras, TV Supercanal, TV Sistec e o NEC TV. Doutor Rinaldo, nós estávamos falando aqui sobre política. Eu queria passar rapidinho para uma questão empresarial. Sim. E aí a gente vai voltando nisso. Até porque tem um link aí das duas questões. Seu pai, quando foi candidato a prefeito, eu me lembro da música dele, uma música que não sai da cabeça de ninguém, né? Eu já decidi, Dário Grossi, está chegando a hora, né? Sim. Então ela da Caravana da Vitória. E tinha uma parte da música que falava o seguinte: sou Dário, já é nosso prefeito, agora não tem mais jeito, ninguém nada nos segura. Sodário já provou que é bom patrão, ele tem mais funcionário que o chefe da prefeitura. Aquela época era assim. A Rio Doce hoje está com quantos funcionários? Cerca de 1.000. Cerca de 1.000. Alterou relativamente pouco daquela época para cá, não obstante o crescimento da empresa. E a prefeitura está com, sei lá, 2.000, não sei, mais de 2.000 funcionários. Acho quase 3.000 funcionários. Dizem quase 3.000. Quase 3.000 funcionários. O que é isso, doutor? Olha, isso tem dois aspectos, do meu modo de entender. Uma incompetência mesmo. Não sabe gestar, tem que pôr número para fazer. Porque coisa que um faz tem que pôr 3, 4, porque não faz bem. E outra é até bem intencionada, com a ideia de atender aos companheiros, aos correligionários, aos que apoiaram. E a própria dificuldade social, o desemprego. Então, muito passa por aí também. Às vezes precisa de ajudar. Então, a prefeitura passou a ser também um grande empregador na cidade para ter um compromisso social. Mas isso, ao longo do tempo, traz um prejuízo enorme, né? Precisa de ter coragem. Para gestar, tem que ter coragem, sobretudo. E muitas das vezes a pessoa só quer entrar nas bolas divididas boas. Bola alta, bola perigosa, a pessoa não quer entrar. Então, nessa hora, ele tem que aprender a dizer não. Ele tem que entender que ele é prefeito para 70, 80 mil pessoas. Não pode ser para 3.000. Ele precisa de ter essa coragem, sobretudo. E lembrando que isso é uma situação que ela vem se formando ao longo de várias gestões, né? Então, assim, não é de um prefeito, quer dizer... De Sodário para cá, cada prefeito que foi entrando foi colocando mais gente na prefeitura. A verdade é essa. Para chegar, porque Sodário pegou com menos funcionários que a Rio Doce. E hoje a prefeitura tem quase 3 vezes mais funcionários que a Rio Doce. Então você vê que é... Mas é isso mesmo. A pessoa entra, não pode tirar, está concursado. Que tem os amigos precisa dele, de botar chegar. Os dele e acrescenta. Faz aqueles concursos, né? Só passa os amigos. E faz outro, e vai crescendo. Mas chega num ponto que não atende a ninguém, né? E além disso, você não acha que tem também a questão política nisso? Quer dizer, o cara para ser prefeito na cidade de Guacaratinga, hoje está assim, tem que fazer muito acordo, né? É muito acordo com muitos partidos, e todo mundo querendo um naco, né? Esse é um aspecto. O sujeito, aquilo que eu falei com você, a solicitação tem que vir de lá para cá. Quando o cara é candidato, ele interessa, ele quer, ele começa a ter que fazer acordo.
E quando ele não quer, ele não interessa, pelo menos em princípio, ele não faz acordo. Vocês me querem lá, a comunidade, a liderança, então ele não precisa transigir. Agora, a partir do momento que ele é candidato de si mesmo, ele, não, mas eu faço isso, ele começa a ceder. E dá nisso. É sempre assim a história. E não é aqui em Caratinga, não, viu? Para todo lado. Né? Essa história, infelizmente, ela faz parte da política. Faz parte. E não sei nem se da política, né? Faz parte da maneira de fazer política, né? Porque a maneira errada de fazer política. Quando surge um prefeito que tem coragem, e, sobretudo, a coragem não é uma coisa de si mesmo. Eu sou corajoso ou não é. A coragem é quando a gente está no direito da gente, a gente fica corajoso. A coragem não é um estado de espírito, fulano é corajoso, outro nada. Você, quando está no seu direito, você tem coragem. Não é? Então, o prefeito que foi solicitado, que entra para lá, ele tem coragem para dizer não, porque ele foi solicitado. Agora, quando ele se impôs, fica difícil para ele. Então, é uma questão mais... Doutor, fala. Formado em engenharia na PUC, sim, com curso de Direito, fez advocacia, né, na FAD Vale, com pós-graduação em gestão de marketing, em gestão empresarial pela FGV. Fiz 2 pós-graduações. E dirigindo uma empresa que atende a mais de 200 municípios, é isso? Sim. Em 5 estados da federação. Sim, estamos em São Paulo agora, viu? Inclusive São Paulo. E com a frota de 300 veículos. 300 veículos. É muito trabalho, hein? Muito trabalho. Agora, a Rio Doce, eu como professor de administração, eu sempre levo a minha experiência também para a sala de aula. Eu tive uma excelente experiência na Rio Doce, trabalhei lá 6 anos muito com vocês. Boa. Muito boa. Para nós também, para mim viu? foi sensacional. Para nós foi espetacular. Um momento importante na minha vida, né? Uhum. E eu sempre falo o seguinte, que se tem uma empresa em Caratinga com planejamento estratégico muito bem elaborado e consolidado, é a Rio Doce. A Rio Doce sabe exatamente o que ela faz e sabe exatamente onde ela quer chegar. Impressionante. O planejamento funciona muito bem. E alicerçado em alguns valores, né? São vários naquela carta de valores. Um deles a empresa ela é gerida com todo profissionalismo, não obstante já ter sido uma empresa familiar, porque hoje parece que da família mesmo, Antônio, está só você, não é isso? Mas o conselho é familiar. Mas a empresa é profissional. A gestão ela é completamente profissional. Mas com os funcionários, o que a gente chama de um endomarketing mais bem feito que eu conheço, para dar exemplo para o pessoal. Ainda é assim, quer dizer... Sim, mesma coisa. Veste a camisa da Rio Doce mesmo, eles gostam da empresa. O diretor-presidente consegue falar com você com facilidade? Sim, porta é aberta, o trânsito é normal, converso com todos, todos conversam comigo, não tem, ainda mais agora. Como diretor-presidente fica mais fácil, a gente tem menos atribuição, a gente tem mais oportunidade de fazer isso, mesma coisa. Aí mantivemos esse valor herdado. E é um diferencial, né, Reinaldo? As pessoas gostam, né, de ter o contato, receber feedback. É interessante isso. Isso é muito bom. E é prazeroso, né? Você anda no meio dos funcionários, você está andando entre amigos, né? Você ainda faz dá orientação diretamente para motorista e drogador, porque eu cansei de te ver fazer isso. Na condição de diretor. Ainda faz isso? Faço. Tenta chamar um motorista para conversar? Faço. Né? Tento não fazer, mas não tem jeito. Eu vejo alguma coisa que precisa, eu faço. Faço que eu sou bom nisso. É uma das poucas coisas que eu sei fazer mesmo. Então eu tenho que continuar fazendo isso, senão eu fico à toa, doutor. Qual o futuro do transporte coletivo, Reinaldo? Olha, o futuro... a curto prazo não está muito bonito, não. Mas a médio e longo prazo é bom. A curto prazo, a economia está muito ruim e o transporte, incentivou-se muito o transporte individual. Os governos que antecederam investiram muito na indústria automobilística, né? Então você vê aí carros coreanos, chineses, japoneses. Antigamente era Volkswagen, Ford e Chevrolet e Mercedes-Benz. Hoje tem caminhão de tudo enquanto é marca, automóvel de todas as marcas. Se eu for citar aqui, eu vou ficar alongando muito. E incentivou-se a venda, barateou o prazo para 90 meses, 70 meses, fizeram financiamento. E esqueceram o transporte coletivo. Então todo mundo hoje possui carro, as estradas entupiram,
E eu quero crer que vai chegar a hora que isso vai voltar. Mas, por enquanto, nós estamos passando um momento de baixa. Mas o transporte coletivo ele tem que existir no mundo todo. O transporte coletivo que é a solução. Porque ninguém aguenta combustível fóssil, não é eterno, e gasto de energia muito grande. E o transporte coletivo, todos sabemos que economiza energia. Para algumas empresas que atendem em linhas municipais ou interestaduais, mas que ligam cidades dotadas de aeroporto, o transporte aéreo ele chegou e concorreu muito com o transporte coletivo. Então, o cara que estava lá em Recife vai para São Paulo e ia de ônibus, ele pega um avião hoje baratinho e vai embora. O transporte aéreo não te atrapalha muito, né? Não, não tipo mais baratinho, né? Que fizeram um dumping, né? Fizeram um preço fora de realidade. As empresas estão Tem alguém cobrindo isso? As empresas estão todas quebradas. Transbrasil, a VASP quebrou, a Varig, a TAM ficou ruim, a Gol deu prejuízo, e assim vai, o governo socorre. Mas, na verdade, esse Recife e São Paulo está certo. Ninguém em sã consciência tem que sentar lá no Recife e ficar 4 anos viajando. Ônibus não é para isso. Ônibus estou falando tecnicamente, ônibus é ideal para cerca de 600 quilômetros para menos, de 100 para cima. Ou também, exceto o ônibus urbano, né? Os ônibus urbanos são menos de 100 quilômetros, mas nas metrópoles, na cidade, aglomerados urbanos, o ônibus é interessantíssimo, né? O metrô e tudo, que são caros, mas o ônibus ainda é o mais palpável, para até 600 quilômetros. Doutor, e o governo ajuda ou atrapalha? Você não responde agora não, e nós voltamos já, vamos para um rápido intervalo. Nós estamos numa sensacional entrevista com o doutor Rinaldo Pires de Miranda Grossi, ele que é diretor-presidente da Aviação Rio Doce. Não saia daí, nós voltamos já para o terceiro e último bloco dessa sensacional entrevista. Até lá. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco de uma sensacional entrevista com o empresário Rinaldo Pires de Miranda Grossi, ele que é diretor-presidente da Aviação Rio Doce. Doutor Rinaldo, nós terminamos falando de política, se o governo atrapalhava ou ajudava. Governo Temer. Provisório. Falta 1 ano e meio para novas eleições. Temos que torcer para dar certo. Esse papo de querer derrubá-lo, isso não ajuda em nada. Quem votou na Dilma, e a maioria votou, tanto é que ela foi eleita, votou também no Temer. E vice é para isso, na vacância para entrar. Se a forma que entrou, certo ou errado, se foi golpe, se não foi, isso não cabe essa discussão. O fato é que ele está lá. E a gente tem que dar a César o que é de César. Ele é nosso presidente, está lá, e vamos torcer para vencer esse 1 ano e meio, porque uma saída, um percalço, uma coisa só nos traria prejuízo. É irresponsável pensar diferente. É irresponsável achar que vai dar errado. É irresponsável não torcer para dar certo, até porque nesse buraco que nós estamos, está difícil de afundar mais. Então essa questão da governo certo, o presidente certo no momento certo, você acha que é isso mesmo? Bom, aí eu já não sei se ele é o certo no momento certo. É o que nós temos, é o que está aí. E temos que respeitar isso. É Estado de Direito. Como empresário, o que você pensa sobre a reforma da Previdência? A reforma da Previdência é necessária. A base da pirâmide mudou. Tínhamos muitos trabalhadores jovens e poucos idosos aposentados. As pessoas morriam cedo. Então era fácil a contribuição. Hoje não tem essa condição. Aliada a isso tem outros problemas, desvio de dinheiro, outras questões, mas isso é um apêndice, isso é parte do problema. A base do problema é que a base da pirâmide mudou. Tem que fazer reforma. Então esse papo de ficar contra a reforma, isso é irresponsável. Eu não digo que tem que ser essa reforma que estão propondo aí. Eu não entro nesse mérito. Agora, que tem que reformar, tem que reformar. Ela está ruim. Ela está doente. Agora, não sei o detalhamento do tipo de reforma. Porque a oposição está simplesmente sendo
diga não à reforma, né? Contra a reforma, não pode ter... Está errado, tem que ter reforma, sim. Alguma coisa precisa ser feita, Até porque está quebrada, né? Até porque vai chegar um ponto que ela não vai conseguir pagar. Também, vai piorar, né? Eu também tenho minhas dúvidas se é desse jeito, mas alguma coisa precisa ser feita. Não digo que é desse jeito. E a reforma política, doutor Rinaldo? É consequência. Ninguém aceita o que está aí. A forma de governar. A questão do Caixa 2. A questão do Caixa 2 é imposto pela política. As pessoas, para se elegerem, precisam de dinheiro. Como tem um limite de dinheiro para gastar na campanha, e eles querem gastar mais, para aparecer mais e para ser mais votado, o que eles fazem? Eles têm que entrar com dinheiro escuso por fora. Aí nasce o Caixa 2. O Caixa 2 nasce dentro da política. Então não tem jeito de não melhorar esse estado imoral sem uma reforma. Tem que ser feita. Você falou de Caixa 2, eu lembrei da Lava Jato. Lava Jato. Necessária, tem que ter, tem que lavar a sujeira. E vai sobrar alguém? Eu não sei, eu estou achando que está difícil, vai ter que construir muita cadeia. Porque esse problema, na hora que fala, vai legalizar o Caixa 2, não pode, porque com raríssimas exceções, não tem jeito de fazer uma campanha sem utilizar de dinheiro extra, que obriga o Caixa 2. Então isso é muito comum, mais comum do que se pensa, é uma hipocrisia. Então o Lava Jato vai ter problema, vai ter que construir muita cela, porque não vai ter lugar de pôr, não. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Você estava aqui, eu posso falar até com um certo conforto, porque eu votei no Lula todas as vezes que ele candidatou. Eu sou trabalhador e eu tinha esperança que um trabalhador no poder ia olhar. Eu trabalho desde 16 anos, sou forjado no trabalho. Eu queria um governo que tivesse sensibilidade para o trabalhador. Fiquei decepcionado com a ânsia de riqueza dele, com a necessidade de ter. Eu pensava que ele era um homem humilde, que o que ele gostava era de voto, de trabalhar, de amigos. Aí na hora que você percebe que ele gosta de enricar, fez fortuna com o filho, a esposa, eu decepcionei, sabe? Eu queria tanto que ele permanecesse com o mesmo estado social que ele esteve, pouco mais, pouco menos, igual tantos aí. Esse Fujica aí do Uruguai, tem tantos aí que dão esse exemplo. O presidente do Uruguai, ele tem um fusquinha. Sim. Não quis morar no palácio, né? Sim. Mora na casa dele, com uma casa simples. Sim. Eu tive algumas vezes em Montevidéu e pude fazer essa visita. Tem uma visita, inclusive, que você faz passando pela rua do... Isso é bonito, a humildade é um trem bonito. Bacana. É uma coisa muito Mas nós temos bacana, exemplos né? aqui no Brasil de Itamar Franco, né? Que não enriqueceu com político, né? Sim. Você não tem que falar dele. Até do Leonel Brizola eu já citei aqui uma vez que não gosto muito do jeitão dele, mas também você não vê falar sobre tem o muitos tem muita também. gente boa, né? Tem muitos, Voltando ao assunto dos passageiros aqui, a Rio Doce transporta mais ou menos 12 milhões de pessoas em um ano de trabalho. É muita gente. Como conseguir? E eu tenho que te dizer que eu já fiz várias vezes a viagem de Caratinga-Rio. Uma viagem muito boa, viu? Muito agradável mesmo, assim. Obrigado. Eu ainda brinco com meus alunos, eu falo, o lanche da Rio Doce é melhor que o da Gol, porque a Gol agora só dá água, não dá mais nada, né? Te dá um cardápio para comprar. A Rio Doce ainda dá uma barrinha de cereal, um amendoinzinho e tal. Como atender necessidades e desejos dos consumidores? Tanta gente, 12 milhões. Os consumidores estão cada vez mais exigentes e tudo custa. Quanto mais você exige, quanto mais você disponibiliza, mais você gasta. Então é difícil você atender todos os anseios, mas tem uns básicos que a gente não pode abrir mão. A segurança. Eu costumo dizer, às vezes o sujeito vem reclamando bravo, e com direito, com razão. Mas essa viagem foi uma porcaria, não sei o quê, deu errado. Eu falo assim, teve acidente? Não, isso não. O ônibus quebrou na estrada? Não, isso não. É porque o ar não funcionava bem. Eu falo, graças a Deus. A janela não abriu, só bobagem, né? Que coisas sanáveis, vamos dizer assim, que não era para acontecer, mas indústria nacional, você sabe, a coisa é meio complicada, você acaba de fazer, às vezes é novo,
E acontece. Mas, então tem certas coisas que não... Então você me perguntou como atender, é ser seguro, cumprir os horários estabelecidos, desde que a estrada permita, desde que não haja bloqueio, desde que não haja carnaval na saída do Rio, quer dizer, as pessoas têm que compreender isso. Mas atrasou, é lógico. Você queria que ele voasse em cima, não tem jeito. Doutor Rinaldo, fala. Família, significado da família para o doutor Rinaldo. Hoje, né, a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo o quão importante é a família, que a gente sempre achou que é importante. Mas hoje a gente se convence, quando envelhece, se envelhecer junto com os irmãos, com a mãe. Minha mãe está com 90 e poucos anos, coisa mais linda, né? A minha esposa aqui de Caratinga, convivo muito bem. Lógico, temos percalços, temos problemas, mas graças a Deus a família é o elo mais importante que o governo anterior tentou de todo jeito desmantelar, com tudo e por tudo. Impressionante. Como que desvalorizam a família e o empresário. Você falou aí, empresário, Rinaldo, a gente fica com vergonha. Eu não. Mas tem pessoas que têm vergonha de falar que é empresário, é perigoso, é feio. Empresário, ao invés de ser sinônimo de uma pessoa trabalhadora que investe na nossa produção, na nossa geração de riqueza, virou nome de gente que faz coisa ruim. Você falou sobre a questão do empresário, eu acho interessante, porque o governo ele quase transformou o empresário, a figura do empresário, num bandido, quer dizer, era o cara contra, é como se o empresariado estivesse todo contra o crescimento do país, não é verdade. E quando você vê essa operação agora do carne fraca, por exemplo, do jeito que ela chega na mídia, e a quantidade de empregos que já foram embora, quer dizer, faltam alguns cuidados, né? Faltam alguns cuidados com o trabalho do empresário, que movimenta o país, são os empresários que geram empresas. É incompetência mesmo, né? Às vezes tem muita incompetência também. Bem complicado. Às vezes o sujeito se arvora, quer sujeito muito novo. Não estou contra gente nova, não. Gente nova tem que ter, mas a experiência, o cabelo branco, ele fala também, né? Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, rapaz. Eu queria que tivesse mais blocos para a gente conversar, nós temos muito assunto para tratar aqui. Quem é Rinaldo Grossi? O Rinaldo é um humilde empresário do interior que procura trabalhar, fazer amizades, criar sua família, né? Um homem temente a Deus, né? Pecador, mas temente a Deus, né? E quero passar a minha vida, quero viver a minha vida em paz. Quero a minha riqueza que eu quero levar uma vida tranquila, com amizade. Não tenho ambições de ser prefeito, não tenho ambições de ser rico, não tenho ambições de nada. A ambição que eu tenho é de viver uma vida longa e feliz, com a minha família e com meus amigos. É um desejo até interessante, porque todo mundo deseja isso, mas eu desejo isso com muita força. Nunca me preocupei em ganhar mais dinheiro. Papai já me deixou bem, graças a Deus. A gente está só tocando o que está aí. Está de bom tamanho com relação a isso. Agora preciso de saúde e paz para continuar. Já estou com 60 anos, quem sabe mais uns 30 anos igual a minha mãe aí, né? Não é? Se Deus quiser, dá lá. Doutor, isso aí. A câmera aqui da UNEC TV, da TV Sistec e da Super Canal TV, à sua disposição para encerrarmos. Sim, é só agradecer a oportunidade, a paciência dos que estão nos ouvindo aí, e entender que essa é uma opinião pessoal. Lógico, as pessoas têm o direito de ter a delas e ser diferente, e não quero que tenha igual. Apenas quero dizer que é uma opinião sincera e eu falo daquilo que eu sinto. Eu sou incapaz de falar alguma coisa para você, para o que você quer. Eu falo o que eu sinto no meu coração e esse é o meu compromisso quando venho aqui com você, é falar a verdade e falar o que eu penso. Bacana. Então, muito obrigado. Tá bom. Queria te falar da minha estima por você, do meu agradecimento, porque a empresa me acolheu lá há 6 anos, da minha admiração pelo seu trabalho. E espero, sinceramente, que Caratinga te receba para outras funções aí, sabe? Nós estamos precisando aí de um não um novo Dário Grossi, mas um Grossi.
Vamos. Para a gente fazer uma... Vamos dar uma esperar o chacoalhada futuro, nisso né? aí. Deus está nas mãos de Deus, né? Muito obrigado pela presença. Ok, Um obrigado abraço, a você. muito obrigado. Você que está aí acompanhando o nosso programa, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá.